menor que o cérebro como espinate, RA 1102-1414. E eu vou dar aula de cinética química no capítulo 3 do Atlas. Então, o primeiro conceito que eu quero abordar aqui é o conceito de velocidade média e velocidade média única. Por favor, Mendes. Só assim, ó. Então, assim como a ideia de velocidade média em movimento uniformemente a velocidade uniformemente variada. Uniforme, só. Variações. Foi mal, eu falei errado. Sem entender. Então, a palavra velocidade vai ser deslocamento ou alguma coisa que muda em relação ao tempo. Na química é a mesma coisa. Se a gente tem uma reação A mais B formando C, a velocidade da reação vai ser a mudança de alguma coisa em relação ao tempo. Nesse caso, a gente pode expressar a mudança dessa velocidade tanto em relação à concentração no A, quanto em relação à concentração no B ou à concentração no C. Então, ia ficar a velocidade da reação, vai ser a variação de algum elemento X numa reação demora um tempo T. Se esse elemento X for um reagente, o X final menos a concentração do X inicial, se o R for reagente, o X igual a reagente, isso aqui vai ser menor que zero. Então, portanto, isso aqui vai ficar a velocidade igual a menos variação do X pelo tempo se isso for um reagente. Se... cadê o computador? Está dando para ver a luz lá? Já viu se está dando para ver o que você escreveu? Dá? Suave. Se esse X formar um produto, obviamente, uma coisa que o reagente aqui, meio trivial isso, a concentração do X final menos a concentração do X inicial, nesse caso aqui vai ser zero, porque se tem um produto inicialmente não tem zero, não tem nada, isso aqui vai ser maior que zero, porque a concentração pode ser negativa para uma coisa. Então a velocidade nesse caso ia ficar a concentração de X, a variação da concentração de X, dividido o tempo que ela demora para ela acontecer. Tanto aqui quanto aqui. Essas duas formas são válidas. O conceito de velocidade média única, ele serve mais para você evitar confundir certos conceitos. Como, vamos supor uma reação aqui, assim. Isso é uma reação dessa. A velocidade da reação pode ser isso. Menos a variação, concentração de ar. Tudo bem. A mesma coisa. Isso aí é a velocidade média, né? Isso é a velocidade média, então é a velocidade média. É diferente, mas é essência. É a mesma coisa que eu fiz antes, só que a gente pode calcular a velocidade média da reação pelos quatro elementos. Só que se a gente quiser descobrir, tipo, a razão entre a velocidade do A do B, ou a razão A e C, A e D, ou BC, BD, a relação entre eles, a gente pode fazer isso aqui também. Sei lá. Só
tempo. Então, isso aqui é para a gente descobrir a razão entre as velocidades dos diferentes elementos, as espécies também. A espécie pode dizer elemento também, variação. E é isso. Então, aqui é a definição. Velocidade média é uma variação de concentração de uma espécie. Espécie que eu falei agora, pode ser também qualquer agente ou produto da reação, da espécie, medida pelo tempo que ela leva para a mudança do corpo. Velocidade média única, a velocidade média dividida pelos coeficientes estequiométricos, ou seja, no caso de CA, B, C minúsculos, pelos coeficientes estequiométricos das espécies monitoradas. Pega esse isso aqui é. Essa aqui é a forma que eu apresentei ali. Agora vamos para o exemplo. Então, vamos para o primeiro exemplo aqui. Suponha que estamos estudando a reação da decomposição do HI. Qual é o nome dele? Oi? Qual é o nome dele? HI. E descobrimos que no intervalo de 100 segundos a concentração de HI decresceu de 4 milimols por litro para 3,5 milimols por litro. Qual é a velocidade média da reação? Bom, a velocidade média da reação química pode ser a variação da concentração de um elemento X. Nesse caso, a gente vai considerar que é o HI, né? Como o HI é um reagente, a variação do reagente na reação total vai ser negativa. Como? Nós substituímos uma fórmula. Vai ser menos a variação da concentração de HI dividido o tempo. Zero. Você vai ficar. Quanto que era? 3. Dá 3,5 menos 4. Milimol por litro dividido por tempo, que é 100 segundos. Isso aqui vai dar 0,25 para 5 vezes 10 a menos 3 milimol litro por segundo. Já essa aqui vai ser a velocidade da reação. Velocidade média. Foi coisa bem ruim, né? Dá para ler daqui? Aqui em cima dá para ler? Dá. Sim.
reação do níquel de hidrogênio, hidrogênio gasoso, mais hidrogênio gasoso, forma amônia. Fazendo o balanceamento estequiométrico aqui. Então, 3, 2 oxigênio e 6, 6. Em 2, fora. Então, durante um certo tempo, registrado como sendo velocidade média igual a 1,15 millimol de NH3 litro por segundo, não, litro por hora. Velocidade média é diferente de velocidade média única. A velocidade média única é uma porção aí das velocidades de decomposição dos elementos. Então, a velocidade de cada elemento se decompõe dentro do. isso aí. Beleza. Qual a velocidade média nesse período de tempo em termos de estabelecimento de H2? Escrever com você. Qual a velocidade média nesse período de tempo em termos de estabelecimento de H2? A velocidade média vai ser o estabelecimento de H2. Não, menos variação em concentração de H2 dividido pelo tempo. Não, eu fiz, isso aqui tá no papel. Tô lendo um pouco. Tá no TXT? Oi? Não, tá aqui, já achei, ó. Sim. Nesse caso aqui, a gente usa a velocidade média. Porque a gente tem a velocidade média da reação em relação ao NH3. Ele quer descobrir a velocidade média em relação à variação na oxidação do hidrogênio. Então, falta espaço aqui para escrever, né, cara? Então, aqui é obviamente, 3, 2, 2. Então, temos aquela fórmula lá, menos 1 sobre A, variação de A, menos 1 sobre B, variação de B, uma reação assim. Aplicando essa fórmula para esse caso, vai ficar menos 1/3 variação de concentração do hidrogênio gasoso é igual a meio da variação da amônia. Aqui menos 1/3 variação dos gasosos, 1/2 vezes 1,15.
Essa aqui vai ser no texto de baixo. Isso aqui vai ficar a mesma coisa. Menos 1,5 que vai dar menos 1,7 5 milimols. Sabe fazer alguma coisa? Aproximando da isso daí. E qual que é a velocidade média? Vai ficar esse 1,5 dividido por 2 e dá 0. 1,575. Por que é dividido por 2? Por causa da reação que eu coloquei. Esses dois aqui, né? É da fórmula vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre A. E com a velocidade média única de todos os elementos vai ser a mesma. Já pega no NH3 direto, né? Fica meio. Fez a avaliação da concentração da amônia. No caso é 1,15. Vai dar 0,575. Então, vamos lá também. Então, a mesma ideia da velocidade do movimento uniformemente variável. A gente pode ter, por exemplo, se fosse da velocidade de uma partícula. Tem velocidade. Pode ficar assim, né? Necessariamente é uma reta. Então, para a gente descobrir a velocidade da partícula num ponto, a gente pode derivar, vamos supor que isso aqui for uma função em relação ao tempo. A gente faz a derivada em relação ao próprio tempo. Isso aqui vai dar a velocidade instantânea de alguma coisa, da partícula, no caso que eu estou dizendo aqui, né? Em um ponto. E a mesma ideia no conceito de uma relação química. Normalmente, uma reação química não é uma função linear. Ao decorrer que os reagentes são consumidos, a velocidade da reação vai diminuindo. Então seria um negócio assim. Não é um negócio linear, entendeu? Até uma hora que esse ponto aqui, os reagentes
Então, se a gente pegar, se a gente descobrir a velocidade de um ponto de asterisco, a gente faz a derivada da função da velocidade em relação ao tempo nesse ponto de asterisco. Isso aqui é a mesma coisa, lembrando do conceito de fuga, da taxa de inclinação da inclinação da reta. Ou seja, a taxa de variação da velocidade nesse ponto daqui. Então, como eu falei aqui, né? A velocidade de uma reação é a inclinação da tangente traçada no gráfico de rotação versus tempo no instante do interesse. Na maior parte das reações, a velocidade da inclinação que a reação progride. Ou seja, se a reação diminuindo, a velocidade da reação diminui também. Normalmente. Não é um caso geral isso. Grande velocidade, grande reação, grande reação total. Vamos pegar como exemplo aqui uma reação que eu notei do livro do Atkins, que é a equação. Cadê? Aqui. Tá vendo? Então, 2. Então, vou fazer essa reação aqui. Vamos fazer um gráfico da concentração do N2 ao 5 pelo tempo. Obviamente, a velocidade da reação vai depender sempre da concentração do N2 ao 5. Ou seja, quanto maior a concentração inicial do N2 ao 5, maior vai ser a velocidade instantânea em um ponto aqui no início, certo? Só que a gente essa derivada aqui, nesse ponto 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 aqui. Elas caem sempre no mesmo ponto. Você dá para entender o que eu estou fazendo? Entendeu? Então, se a gente tiver essa conclusão assim, então a concentração de 2 ou 5 vai ser proporcional à velocidade de reação, certo? Então, portanto, a velocidade de reação vai ser a concentração de 2 ou 5, e como é proporcional, você vai ter uma constante de proporcionalidade aqui, chamada de K. Essa aqui é a fórmula clássica da velocidade de uma reação. Cada reação, em 2 ou 5, ou no caso da formação da amônia ou da decomposição do 2HI, cada fórmula vai ter um K diferente. Isso aqui não é regra geral, ela é sempre determinada experimentalmente, ou empiricamente. Nunca se pode determinar pela equação só qual que vai ser o valor do K.
outra coisa aqui que é importante saber é em relação à ordem de reação. Você não é bom não confundir a ordem de reação com a ordem de resultado, eu vou explicar daqui a pouco, mas é bom saber que são coisas diferentes. A ordem de reação de uma equação se a gente fizer nesse eixo y aqui, supor que for a velocidade de decomposição do velocímetro nesse gráfico aqui vai ser a concentração do velocímetro. Esse gráfico aqui, denominado espiritualmente, é uma reta. Como isso aqui é uma reta, isso aqui, obviamente, vai ser uma função de primeiro dela. Ou seja, essa fórmula aqui é de primeira ordem. A equação geral, na verdade, da velocidade de reação é isso aqui. Espaço, cada espaço. Então, no caso, toda a reação vai ser a concentração do elemento de um reagente, no caso, um reagente X, vezes a constante vezes a constante da reação, elevado a um A aqui. Esse A aqui é o que determina a ordem da reação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a velocidade de reação dessa fórmula aqui, dessa reação aqui, da decomposição do 2,5, como aqui é 1, se você dobrar a quantidade de 1,5, você vai dobrar aqui também. Você vai triplicar aqui, você vai triplicar aqui, vai duplicar, vai duplicar. E assim por diante, por causa que esse fator aqui para a reação é 1. Mas tem algumas reações que podem ter esse A maior que 1, o A igual a 0, e em alguns casos que o A é menor que 0, esse é negativo. Eu vou ver um exemplo aqui. Como que esse nossa ordem de reação afeta a velocidade? Por exemplo, se ela for negativa. Então, é que eu ia falar agora, mas eu vou tentar. É bom só dizer. Tem uma reação que eu anotei do livro do Leibniz também. Pode fazer. Algumas reações, como a. Vou continuar falando aqui, acho que é a decomposição do ozônio. Só que eu não tenho de cabeça aqui a forma. Caraca. Aqui. A decomposição do ozônio formando oxigênio do azoto. Isso aqui é uma reação importante e é um negócio muito céu. Você pode ver que ela é bem prática e acontece todos os dias. Mas enfim, por exemplo, se a gente adicionar o O2 aqui, quando o A é maior que 0, a velocidade da reação aqui, X, A, vezes a constante. Se esse A é menor que 0,
aqui, consequentemente, vai ficar isso aqui, certo? Supor que fosse menos 1. Não é doido, né? Agora. Ia ficar isso mesmo. Então, conforme você aumenta a quantidade desse reagente, desse produto faz na reação, vai diminuir a velocidade de reação. O que isso pode indicar? Que, por exemplo, se esse A é menor que zero, isso aqui vai atrapalhar na velocidade de reação. Supor que você colocar uma equação aqui. Esquece das zonas, depois eu explico. Considera A mais B formando C mais B. Enfim. Supor que esse B aqui, por exemplo, esse B aqui, se ele for menor que 1, ele vai atrapalhar a velocidade dessa reação aqui. Supor que isso aqui for V1. Se atrapalhar isso aqui, ou seja, vai diminuir o V1, significa provavelmente que ele participa da reação inversa, esse V2. Se ele é negativo na reação direta, ele vai ser positivo na reação inversa. Então esse B aqui, ele contribui para a velocidade da reação inversa. Então é isso aí. Então aqui no caso que eu tinha falado da concentração molar do N2O5, daquela forma da composição do N2O5, se aumenta a concentração, vai aumentar a velocidade também da reação. Só que ele aumenta linearmente. Então, consequentemente, esse A é 1, isso aqui é uma função de menor, então a função da velocidade vai ser a constante da reação vezes a concentração do N2O5 elevado a 1. Nesse outro caso aqui, resultado, a gente tem aqui a decomposição do líquido formando 2,5 azoto mais oxigênio do azoto. Beleza. Se a gente fizer essa, que nem o gráfico eu vou explicar. A velocidade de consumo de N2O5, não, N2. Isso aqui pela concentração isso aqui vai ficar uma equação assim. Como isso aqui é obviamente, ok, já consegui ver. Isso aqui não é uma função de primeira ordem. Ele tem experimentalmente que esse gráfico aqui é uma função de segundo grau. Então a velocidade dessa reação aqui, a decomposição do nítrico, vai ser isso.
no caso que essa função aqui é de segundo grau. Então, consequentemente, a função da velocidade dessa reação aqui vai ser a concentração de 2 ao 5 ao quadrado, vezes a constante da reação. Então, e o outro caso que a gente fala, né? Tinha o A maior que 0. Deixa eu mudar essa palavra. Dá pra ver? Acho que dá. Então, decomposição da amônia. Como aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 6, então tem 3. Só pelo lançamento. Então, determinado experimentalmente essa reação, a velocidade de desaparecimento da amônia vai ser igual à constante. Ou seja, independentemente da quantidade que você adicione, a concentração inicial da amônia, a velocidade da reação vai ser sempre a constante. Ou seja, essa reação vai acontecer independentemente. Não, a reação vai acontecer até que a concentração da amônia seja zero, sempre na mesma velocidade. Então a reação não pode, em geral, ser acreditada a partir da equação química. Ou seja, o que eu falei, né? Esse K dessa forma aqui, ele é sempre determinado experimentalmente. E nunca se pode, só pela equação química. Uma lei de velocidade é uma lei empírica. Em outras palavras, uma lei de velocidade é uma característica determinada experimentalmente e não pode, em geral, ser escrita a partir da estequiometria da reação química de reação. Por exemplo, as reações de decomposição da 2 ao 5 de N2 têm coeficientes estequiométricos igual a 2. Isso aqui é importante. Deixa eu ver aqui. 2 N2, N2, mais 2, os dois têm 2 aqui. Só que a gente lembrar do gráfico deles, a velocidade começa para 1. Essas duas formas aqui. Só que se a gente determinar experimentalmente, essa aqui vai ser de primeira ordem, ou seja, a concentração, a velocidade da reação vai depender diretamente da concentração do D2 inicial. E essa aqui é ao quadrado, ou seja, a área da reação é igual a 2. Se a gente dobrar isso aqui, se a gente dobrar essa equação aqui, ó, a gente vai quadruplicar a velocidade da reação. A gente triplicar aqui, consequentemente, vai ser 9, e assim por diante. Esse aqui vai ser sempre um N, esse aqui vai ser um N ao quadrado.
determinadas lentamente, bom adiança, tipo por exemplo, condição de construção, tem coeficiência com calculadores para a gente, mas uma é de melhor e outra de segunda ordem, que eu acabei de falar. Então, essa aqui é o caso da decomposição da amônia, que eu tinha falado antes. As ordens podem ser negativas, como eu falei antes. Uma ordem negativa significa a consideração aparece no denominador da velocidade, que não tinha demonstrado aqui antes. O aumento da concentração dessa espécie, normalmente o produto, desacelera a reação, porque ela participa da reação inversa. Um exemplo é a decomposição do ozônio na atmosfera superior. E, como eu falei aqui antes, isso aqui. E algumas, que ele fala aqui, ó, algumas podem ter até esse coeficiente A fracionário. Nesse caso, ia ficar um negócio mais ou menos assim, como o caso dessa reação aqui. Situações tem coletes de velocidades integradas. Então, uma coisa que é importante de saber, que a gente é importante de determinar, por exemplo, a gente tem a velocidade de uma reação. Deixa eu botar aqui um exemplo. Deixa eu ver. Sim. Tá. Num gráfico de velocidade do tempo da reação, supor que o negócio assim. A concentração de um reagente X de uma reação qualquer num ponto T ia ficar isso, certo? Aqui a gente vai ter a concentração do X inicial. E aqui a gente tem esse tempo que a gente quer determinar, por exemplo. A área desse gráfico aqui vai ser igual à concentração de X nesse ponto T. Como normalmente as velocidades de reações não são lineares, ou seja, à medida que os reagentes são decompostos, ela vai diminuindo mais. Ou seja, no início elas têm uma maior velocidade, vai diminuindo. Então a gente tem que fazer essa integral aqui. É zero, que no caso normalmente é zero. Mas vamos pensar o seguinte.
A velocidade de estabelecimento daquele estabelecimento de x vai ficar menos k vezes x. Olha pode ser A de A. Sendo que esse A é um reagente. A gente está falando de desaparecimento, e esse negativo aqui também se refere a isso. Então a velocidade aqui, K menos K de A. Vamos supor que essa velocidade de decomposição do A seja de primeira ordem, seja aquele Azinho aqui nesse caso seja 1. Então, a derivada disso ou seja, a taxa de variação da concentração do A vai ser a própria o valor da velocidade de decomposição de A. Certo? Se a gente adaptar isso aqui para isso, fazendo uma manipulação algébrica aqui, a gente chega nisso. Beleza. A gente quer descobrir qual que é a concentração de A em determinado instante de uma reação qualquer, ou dessa reação em específico que a gente quer descobrir agora, a gente tem que integrar isso, certo? Então, integral do diferencial de A, que é a concentração de A. Obviamente, o limite superior aqui vai ser a concentração de A inicial, e aqui vai ser a concentração de A que a gente quer descobrir. E integrando aqui, menos a integral de K dt. Aqui o tempo zero, T0. E aqui é o tempo que a gente está considerando, aquele asterisco que a gente falou antes. Como isso aqui é uma constante, isso aqui pode sair para fora, integrando isso daqui, isso aqui é a mesma coisa que sobre concentração de A, diferencial de A. A integral disso, de concentração inicial de A, concentração final de A. Isso aqui. A primitiva disso, que ia ficar o logaritmo na analogia. Então, fazendo isso daqui, passando essa constante para fora, vai ficar então isso aqui, ó, deixa que eu penso isso aqui, certo? A integral de uma constante T0 dt a menos kt. Então, menos kt e por 0 do final. Então, isso aqui vai ficar
V0 é igual a 0, a gente pode considerar isso aqui que vai dar 0, obviamente, e vai ficar menos 14. Como na propriedade dos logaritmos, como a base é igual, isso aqui é a mesma coisa por isso. Se a gente passar isso aqui, e elevado a menos 14 é igual a menos 14 e a gente chega na equação final, que é a equação que a gente quer descobrir de verdade, que é importante para diversos fenômenos. Então a concentração de um reagente A vai ser igual a concentração inicial dele vezes o logaritmo, o número de órgãos elevado a menos 14. Esse K aqui vai ser a constante da velocidade de desaparecimento desse A. O tempo vai ser o próprio tempo, isso aqui vai ser a concentração inicial desse reagente A. Isso aqui vai ser a concentração que a gente quer descobrir desse elemento A. Então, um exercício aí para a gente fazer agora. Deixa eu anotar essa fórmula também que é importante. Então, esse aqui. A concentração de generadores permanece por tempo de 600 segundos, ou seja, então o tempo que a gente tem 600 segundos. Ele quer descobrir a concentração do N2 ao 5. Permanece após esse tempo, após o nível de decomposição, em 65 graus, sabendo a concentração inicial, ou seja, inicial. Esse aqui é inicial, tá? É igual a 0,04 por dia. Então, só para lembrar aqui, a fórmula ia ficar isso. Cadê a fórmula? Beleza. Ele quer descobrir qual é a concentração final do N2O5. Beleza. Então a gente tem aqui a velocidade de composição que a gente falou antes. Velocidade de composição do N2O5 vai ser igual a concentração do N2O5 inicial vezes a constante. Isso aqui é de menor ordem que eu tinha explicado antes. Então, qual a constante? Aqui. Determinar experimentalmente. Normalmente o número só dá, nesse caso aqui, é 5,2 vezes 10 a menos 3. Então, partindo disso, e usando essa fórmula aqui, da concentração,
assim, é igual a concentração inicial. Vezes meu J elevado a menos 5,2 vezes 10 a menos 3. Por favor. Vezes o tempo que é 60 segundos. A concentração diminuindo do açúcar ao final desse tempo aqui vai ser 4 vezes 10 menos 2 vezes E elevado a 5,2 vezes 600. Será contar isso? Quanto dessa conta? E aí foi isso. Então, a situação final ia ficar 0,0018. Essa fórmula aqui normalmente a gente pode usar também para meia-vida. Se a gente pensar por exemplo, no decaimento da radioatividade de um elemento. Normalmente, determinado experimentalmente, essa velocidade de decaimento é constante, a ordem de reação dessas reações é de primeira ordem. E a gente pode usar esse conceito aqui na determinação da meia-vida de um elemento. Ou quanto restou dele. Eu não vou demonstrar isso. Isso aqui a gente só quer demonstrar. Certo? E vou fazer o exercício aí. Deixa eu anotar a fórmula aqui que eu... A ideia da demonstração dessa fórmula é a mesma ideia dessa fórmula aqui, que eu fiz antes. Só que quando a gente chegar aqui, a gente tem que considerar o tempo de meia-vida, não o tempo qualquer, entendeu? No final, a gente vai chegar nisso aqui. 2,13 é igual a tempo de meia-vida, se t de meia aqui é o tempo de meia-vida, na minha consideração fácil, vai ficar logaritmo de 2 dividido pela constante da reação. Então, acho que dá para ler. Fica aqui do monitor. Mercúrio 2 eliminado do organismo por um processo de primeira ordem que tem meia-vida de 6 dias. Vai dar tempo de jogar esses dois? Então o tempo de meia-vida é de 6 dias. No primeiro agricultores, a gente teria Mercúrio 2, decididamente alimentar-se com meus familiares. Porcentagem de Mercúrio 2 no organismo, após 30 dias, se medidas terapêuticas não forem tomadas. Então a gente tem que o tempo
é igual a 30 dias. Beleza. Então, a partir dessa fórmula aqui, então, 6 é igual a ln de 2. Então, descobrindo essa constante, é igual a, obviamente, a constante aqui, temos esse cara aqui, ln de 2 dividido por 6. Então, essa igual a menos portanto, vai ficar E elevado ao K menos ln de 2 dividido por 6 vezes o tempo, que é 30. Isso aqui vai dar 0,06. Então, permanecendo % de mercúrio no corpo do zinco. Então, a aula já tem 1h03 e vou acabar aqui nesse tópico de meia-vida. Então, abordei os conceitos de velocidade média única, ordem de reação total, concentração do algum elemento após um certo tempo de uma reação que não é linear, usando aqui o conceito da integrada, e o conceito de meia-vida agora. Então, é isso aí. Valeu.